É, parece que está chegando uma frente fria fora de hora agora, não é? Ai, ai. Há décadas, lá pelos anos 70, para ser mais exato, encontrar uma criança dentro de uma caixa. Ninguém sabia quem era, por que estava ali e qual era a história dessa criança. Só que as circunstâncias em qual esse garoto foi encontrado fez surgir um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. Afinal, quem era aquela criança? Eu sou o detetive Bira e é um prazer ter você aqui em mais uma Sexta do Medo. Em um pequeno cemitério na Filadélfia, existe um túmulo, onde durante muito tempo ficou repleto de bichos de pelúcia, que eram jogados pelos moradores da cidade e por pessoas que visitavam o local. Muita gente sabe que há uma criança enterrada ali. Porém, ninguém sabe o seu nome. Tanto que na lápide está escrito: A Criança Desconhecida da América. Para muitas pessoas, essa lápide é um lembrete do quanto a humanidade pode ser cruel. A história dessa criança começa lá em 1957, quando um jovem caçador saiu para verificar as armadilhas que ele tinha deixado na floresta e acabou encontrando uma caixa de papelão com uma criança dentro. A princípio, o jovem até pensou em chamar a polícia, mas temendo que fosse acusado de assassinato, ele resolveu ignorar a caixa e seguiu sua vida. Dias depois, um estudante universitário estava dirigindo por uma estrada quando viu um coelho correndo. Sabendo que o local era repleto de armadilhas, o estudante foi tentar salvar o animal. E então, acabou encontrando a tal caixa. O estudante também ficou com medo de que fosse acusado pelo assassinato da criança. Mas, mesmo assim, resolveu chamar a polícia. Dentro da caixa, havia um garoto nu, enrolado em um cobertor xadrez. Ele pesava cerca de 14 quilos e media pouco mais de 1 metro. Para os especialistas da época, a criança tinha entre 3 e 7 anos e suas medidas não batiam com a sua idade. O garotinho estava desnutrido e parecia ter sofrido muito antes de morrer. Apesar da péssima aparência, as unhas do garotinho tinham sido cuidadosamente cortadas. E seu cabelo também mostrava que ele tinha ido a um hábil barbeiro. Também havia algumas cicatrizes cirúrgicas, principalmente no tornozelo, virilha e queixo. Seus olhos tinham sinais de que a criança recebia tratamento para alguma condição crônica. No esôfago do garoto foi encontrada uma substância escura e nada havia dentro do seu estômago, apontando que ele não havia comido nada antes de morrer. Esse era o cenário do corpo da criança. Restava agora saber quem era o menino e o que exatamente tinha acontecido com ele. Sendo assim,
Havia um crime misterioso e muita coisa para ser investigada. Primeiro, a polícia tentou descobrir a identidade do garoto. Até porque, qual família não sentiria a falta de um filho? Para a polícia, bastava procurar um pouco para encontrar uma família que estava desesperada atrás da criança. Depois de checar a lista de crianças desaparecidas, a polícia não encontrou nenhuma descrição com as características do corpo. Eles também foram atrás de impressões digitais. E mais uma vez, não encontraram nenhuma pista que pudesse ajudar a resolver o mistério. Cerca de 400 mil panfletos também foram espalhados pela Filadélfia e pelo estado da Pensilvânia. E mesmo assim, não encontraram pistas de quem era aquela criança. Sem ter muito o que fazer, a polícia fotografou o corpo da criança com diversas roupas, na esperança de que alguém lembrasse dele. Porém, mais uma vez, sem sucesso. Havia uma pista que poderia ajudar a polícia. A caixa onde o corpo da criança foi encontrado. Era uma caixa de berço. Então, talvez poderia ser fácil ir até o fabricante e tentar descobrir quem tinha comprado o berço. E mais uma vez, sem sucesso. Naquele tempo, as pessoas costumavam comprar as coisas com dinheiro vivo. Então, era difícil identificar quem poderia ter comprado um berço e, supostamente, ter matado a criança. E, mais uma vez, as autoridades estavam sem pistas. Uma reconstrução facial forense foi feita e o desenho de um menino feliz foi incluído em todos os pôsteres. Folhetos foram afixados em delegacias de polícia, correios e até mesmo incluídos nos envelopes com contas. A cena do crime também foi analisada várias e várias vezes. Mas além das roupas infantis, que não levavam a lugar algum, não havia pistas. Foi então que surgiu uma testemunha que supostamente sabia de algo. Essa pessoa disse que um dia antes do corpo ser encontrado, ela tinha visto uma mulher e uma criança na estrada e perguntou se elas precisavam de ajuda. A mulher apenas disse que não precisava. E a tal testemunha seguiu seu caminho. A polícia então começou a investigar as famílias da região. E alguns boatos levaram a uma mulher que tinha 9 filhos e que, certa vez, ela tinha dispensado o cadáver de um deles no lixo, após ela morrer de causas naturais. Mas não encontraram indícios de que a criança era filha dela. Em 1960, um funcionário do escritório do médico legista foi informado por um médium que o menino da caixa vinha de um lar adotivo local. A polícia foi mais uma vez investigar e encontrou cobertores parecidos com o que ele estava enrolado, pendurados no varal, além de um berço que foi vendido na mesma caixa em que o menino havia sido encontrado. Muitos disseram que a criança era filha de uma das filhas do dono do lar adotivo e que ele tinha morrido de maneira acidental. Apesar da insistência sobre esses fatos, nenhuma conexão foi feita entre o menino da caixa e o lar adotivo. As provas eram poucas. Ninguém tinha pistas. E conforme os anos foram passando, o crime
foi caindo no esquecimento das autoridades e das pessoas. Caiu no esquecimento de todos, menos do detetive Remington Bristol. O detetive dedicou boa parte do seu dinheiro e do seu tempo para desvendar o crime. Para Bristol, era fato que o garoto tinha vindo de um orfanato, mas faltava um elo que levasse ele até o assassino. Ele investigou até o ano de 1993, quando morreu. Anos depois, o corpo da criança foi exumado e especialistas coletaram seu DNA para fazer testes. E mesmo com tanta tecnologia da época, o exame não levou a lugar algum. E se vocês pensam que esse caso simplesmente chegou ao fim, saiba que vocês se enganaram. Décadas depois do crime, exatamente em 2002, uma mulher, que não revelou sua identidade, foi até a polícia, alegando que o menino havia sido comprado por sua mãe, que tinha sido abusado por vários anos em sua casa. Eu sei que essa história é pesada, mas segundo a mulher, a criança era feita de escrava sexual pelos pais dela. Ela ainda afirmou que depois que o garoto havia vomitado feijão no jantar, a mãe dela bateu sua cabeça na parede com tanta força que o garoto ficou desmaiado. Ela ainda tentou dar um banho para tentar acordá-lo, mas ele morreu nos braços da mulher. A polícia inicialmente acreditou no que a mulher disse, já que havia uma substância escura no esôfago do menino, que poderia ser o feijão. E seus dedos pareciam estar enrugados. Essas foram duas informações que nunca foram compartilhadas com o público. Eles também acreditaram na história por causa da descrição da mulher, que disse que era uma criança pequena com cabelo comprido. Isso se encaixa com a teoria de que seu cabelo tinha sido cortado recentemente. Ainda havia um elo entre o antigo testemunho de um homem que afirmou ter visto uma mulher e uma criança na floresta. A mulher disse que, na época, tinha 10 anos. E também afirmou que era ela quem estava na estrada, ao lado de sua mãe, quando um homem parou para perguntar se precisavam de ajuda. Tudo parecia fazer sentido, mas infelizmente, a polícia não levou essa história a sério. Primeiro porque não era possível confirmar muitas informações que ela tinha dado. Outra, que ao analisar os antecedentes da mulher, eles encontraram um histórico de doença mental grave. Várias outras teorias foram apresentadas ao longo dos anos, embora todas tenham sido descartadas. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem era o menino ou como ele morreu. Eu acho que esse mistério nunca será resolvido, a não ser que alguém consiga a ajuda de forças sobrenaturais. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos num próximo dia. Minhas mãos estão geladas. Eu acho que o frio chegou. Boa noite.